Nós entramos agora na libertação, que é a unção que nós vamos fazer sobre vocês, da quebra, a contaminação da religiosidade e da sexualidade. Hoje é sobre a religiosidade, a contaminação, a unção que vamos fazer hoje. Mateus 15, versículo 6. Então, olhem lá o que está dizendo lá. Assim, por meio da sua regra, disse Jesus, feitas pelos homens, vocês anulam a ordem de Deus. Seus hipócritas, bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Mateus 15, 16. Assim, por meio de regras feitas por homens, ideias de pessoas, vozes de pessoas, opiniões de pessoas, vocês mudam a direção das coisas por causa de regras inventadas. Bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Então a gente inventa muita coisa. Nós aceitamos muitas ideias que vêm de pessoas, de opinião, que contradiz aquilo que Deus espera que você faça conforme a palavra dele, e você acha que não tem problema. Então eu vou lá ler um signo lá, porque alguém diz, não tem nada a ver, é só uma dedução do seu futuro. Aí vai lá a cigana na esquina lá, aí é uma cigana, é uma cultura, é um povo, tá? Ela pega a sua mão e faz a adivinhação. Para você é simplesmente um ato humano, mas existem vínculos espirituais. Porque ou você serve a Deus, ou você busca o Espírito de Deus, ou você busca o Espírito do diabo. É o que Jesus disse, não tem como servir dois senhores, não. Quem está na mentira, está na mentira, porque o diabo é o pai da mentira, então ele está na fonte certa, na fonte da mentira dele. E quem está na verdade, dos vícios da sua verdade, então ele está no Espírito da verdade. Então quando a gente fica achando que não tem problema, alguém vem minha mão, alguém, porque é cultural daquele povo, aquelezinho que faz lá os seus rituais, que vem lá, eu vou lá visitar a Amazonas lá, aí eles pegam e fazem o ritual em cima de mim lá com as fumaças loucas lá. E como é que vai dizer, não tem problema, é cultural, é folclórico. Mas existem fundos espirituais. Muitas daquelas alucinações de pessoas indígenas está voltada à possessão demoníaca. Por que eu digo isso? Porque tem muitos missionários ministrando também nos povos indígenas. E muitos deles contam o demoniamento de muitos índios. E se manifestar espíritos malignos. E quando eu falo manifestar, irmão, não é que cai rolando lá e fica, não é que ele fala na boca daquela pessoa. O diabo fala quem ele é. Porque diante de um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, nada fica coberto. E aí o homem repreende e se manifesta aquele demônio dizendo, alguém aqui mesmo para destruir isso. Porque os índios são seres humanos, são pessoas amadas por Deus e almas importantes para Deus também. Mas o engano vem culturalmente, não, porque a pior resistência que se tem contra o Evangelho é a cultura, você sabia disso? É a cultura do povo. E dependendo do que eles creem e acreditam como tradição, eles existem a palavra de Deus. O Senhor disse, não precisa consultar os mortos, por exemplo. E a pessoa foi ensinada por aquele ritual lá da família, de que o papai falava na boca lá do líder, e o papai falava na boca da mamãe lá que recebeu o Espírito, e ele acha que isso é normal, não sempre fez parte da minha vida. A Bíblia diz que não, que isso não é de Deus e que Deus não permite que os mortos retornem aos corpos, não permite. E não quer que fiquem invocando, porque eles estão em algum lugar, porque a alma não perece, o corpo perece. Mas ele diz, não fiquem invocando o que não vai vir. Porque Jesus mesmo deixou claro isso. Não adianta querer depois de morrer voltar para avisar seus familiares sobre a verdade de Cristo, porque Ele não vai deixar você voltar. Então o seu tempo é chamado hoje. Mas eu quero dizer que você às vezes participa de coisas, as crianças mesmo, às vezes, essa semana eu falei da minha filha, que elas se envolvem em brincadeiras que envolvem às vezes alguma invocação e não sabem o que estão mexendo. Estão invocando às vezes forças espirituais e elas não sabem. A minha filha mesmo um dia falou, pai, eu sentei com a minha coleguinha e nós fizemos aquela brincadeira do copo. Só acredita que o copo se moveu? Eu falei, é mesmo? É, se moveu. E perguntamos, tem alguém aí?
aqui, e aí o copo se moveu. Quando o copo se moveu, ele explodiu na nossa frente. Pá! O que é isso? Se não é espíritos malignos se manifestando naquelas crianças, porque estão provocando uma situação de invocação a espíritos e não conhecem direito a palavra de Deus. E eu creio que explodiu e assustou. Eu falei: só explodiu para vocês correm mesmo, para vocês pararem com essa brincadeira. Então tem práticas nossas, às vezes que a gente se envolve, porque não tem problema, porque não tem problema, mas trazem muitas vezes uma contaminação, trazem muitas vezes um envolvimento espiritual naquilo, porque aí você não percebe, está participando. E toda vez que eu crio um ato simbólico, o problema não está nesse plásticozinho aqui, esse tubinho aqui, não com óleo dentro, não. Aqui está o que significa esta unção. Quando eu ponho um propósito, você vai ser curado e liberto. Por quê? Pelo nome de Jesus. Então isso é o significado desse tubinho. Você vai ser liberto pelo óleo, pela unção que é simbólica aqui, e está dentro de uma botija dessa. Mas não é o símbolo o problema do vínculo, é o que significa aqui. E é um significado de invocação a demônios. Por isso que a feitiçaria usa muito simbolismo. Por quê? Porque o simbolismo é uma forma do ser humano de se comunicar e dizer: estou ou não de acordo com isso na minha vida. E aí a pessoa vai lá na cartomante, vai lá não sei o que, e pratica coisa que acha que não tem problema porque todo mundo vai, mas está concordando com o significado daquilo. Qual é o significado às vezes de se aceitar uma adivinhação? Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma cartomante que se converteu. Eu fui na casa dela, porque a apóstola um dia falou para mim: vai lá que a observação ainda está sendo perturbada ainda por demônio. Eu disse: eu vou lá, então lá. Fui lá, quando cheguei lá, eu vi o demônio rodeando a casa dela. Ele não entrou, mas rodeou a casa dela. Aí eu disse: para demônio ficar rodeando a casa de uma pessoa, tem algo lá dele. Ele sabe que tem algo lá dele. Ele insiste em ficar. E aí eu entrei na casa, cumprimentei a irmã e disse: irmã, você creu em Jesus? Eu creio, você entregou sua vida a Jesus. Entreguei. Então eu sei que ele está andando aqui, esse demônio, em volta da sua casa. Inclusive ele está ali naquela janela aqui. E ela disse: você também vê? Porque ela viu ele. Ele disse que eu traí ele. E ele insiste em voltar para o meu corpo. Eu disse: pois você decidiu por Cristo, não foi? Não, decidi. Inclusive meu filho está ficando doente, eu sei que é ele que está mandando essa para ele. Eu disse: então você crê em Jesus? Crê? Você entregou sua vida? Entregou? Então eu vou lhe dizer uma coisa pelo qual o Espírito manda te vir aqui para falar para você: jogue a carta fora. Ela se assustou: olha que carta, está guardado. Se você quiser, se você não quiser, não tem problema nenhum, porque eu sou salvo e liberto. Você precisa de libertação e ser curado. Eu não, eu estou bem na minha fé. A decisão é sua. E aí eu falei para ela disse: eu não lembro, eu sei, pastor, o que você está falando. Eu vou lá pegar ela com muita dó. E foi lá no quarto dela e pegou a carta que ela fazia leitura para as pessoas. E trouxe um santinho lá de proteção do ladrão. Se eu falar para vocês quem era um santo, vocês não acreditam. Vamos falar primeiro da carta. Quando eu vi a carta, eu falei: por que você não entregou isso na roça para jogar fora? Ela disse: sabe o que é, pastor? Isso aqui foi um presente. E ele é banhado no ouro, essa carta. Toda a ouro, carta por carta. Eu acho tão bonita essa carta que eu achei que não tinha problema guardar. Eu decidi mesmo deixar. Eu só não vou usar ela. Eu falei: não, mas você tem que jogar fora. Porque não é a carta de papel o problema, que o rato sai com a mão. Mas o significado dela para quem está ali, ó, na janela esperando. Ele acha que você acredita, porque se você guarda, você acredita. Então, se você quiser, se liberte dessas coisas, jogue fora. Ela disse: não, eu quero, olha lá. Aí eu perguntei do santo: quem é esse santo aqui que eu nunca vi aquele santo? Ela falou: o santo que protege dos ladrões entrar na casa. Mas sabe qual é o santo? O santo Dimas. Sabe o que é esse Dimas? Morreu 2 ladrões com Jesus. E um dos ladrões era Dimas, porque ele disse assim: eu sei que você é inocente, eu sou pecador. O Dimas se arrependeu, viu? Aí ela disse: é o Dimas, ele se arrependeu.
Mas dá um ladrão para proteger você. Proteger você de outro. Só para você entender como que é um engano. Como o diabo vai semeando a mentira, as falsas ideias, e vai envolvendo as pessoas em ritualidades. O ritual traz significados, que ali onde fica a sua presa. Não é o objeto em si, a boca do sapo. Que medo, amarrou meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, matou o sapo. Perdeu o tempo dela. Mas o problema não está na boca do sapo. O problema está no significado daquilo. Porque quando o demônio mandou ela fazer aquilo, ele disse: se você fizer isso, significa que eu vou poder ir lá destruir aquela pessoa. Aí ela vai e faz. E o diabo vai fazer em função do que essa pessoa que é feiticeira creu. Então não está no objeto em si, mas está no que significa. E estas, presta atenção em mim. Então estas coisas que libertam, que traz influência. Eu só estou falando isso porque é libertação de religiosidade, de religiões, não é religiosidade só, religiões que influenciaram a sua vida no decorrer da sua vida, como cristão até mesmo. Você se converteu, mas muitas vezes deixou-se levar por algumas práticas, ou porque não tem crente às vezes, que ele acha que será que nós não, se passou um pensamento como esse, será que nós não estamos aqui para pagar mesmo os nossos pecados? Não é isso? Alguns, eu acho que eu vim para pagar o meu pecado. Sabe o que é isso? É fruto de um pensamento de reencarnação, que reencarnamos para pagar os pecados. E isso é uma influência espiritual, uma influência religiosa sobre a vida da pessoa, porque é espiritismo, é prática de espiritismo, esse tipo de pensamento, porque isso é uma forma de anular o perdão de Cristo na cruz. Tem coisas que só vêm, Satanás só inventou certas religiões com um objetivo: combater a graça de Cristo, combater a palavra de Deus, é dizer que a palavra de Deus não tem razão, como ele fez com Eva lá no Éden. O primeiro sofisma que eu falei para você. O que é sofisma? Falar falsas ideias, tentar induzir a pessoa a uma falsa ideia que aquilo é verdade, e é uma mentira. E Satanás continua usando das religiões para inventar coisas. Como Jesus disse, vocês às vezes inventam coisas e não fazem o que Deus quer por causa das mentiras, por causa das criações de ideias para vocês, e de ver obedecer, se afastam daquilo que Deus espera que você faça. Então a religião, ela tem esse poder de nos contaminar e de nos fazer afastar dos princípios da palavra de Deus na nossa vida. Por isso temos que prestar atenção e pedir perdão e renunciar. E se está guardando lá algum santinho, como Deus já revelou uma vez, agora uma pessoa já estava quase 3 anos na igreja, e de repente orando com ela, eu falei: tem algo errado, irmão? Tem alguma coisa que fala, é loucura, né? Eu falo: você está com problema de pressão alta há tanto tempo, né? Mas tem algo errado aí. E Deus está mostrando que tem um ídolo na sua casa. E ele diz: não, só de Deus, eu sei que essas imagens não fazem nada e tal, mas tem alguma coisa guardada na sua casa. Vamos orar lá na sua casa. E quando chegou na casa dele, na igreja ele ficou com vergonha, mas em casa ele mostrou a santa que estava, a Ave Maria. Aí ele falou: a Ave Maria, ele falou: a Ave Maria está aqui, que foi dada pelo meu avô. Eu tenho um sentimento quando olho para a mãe de Maria. Eu falei: você vai na igreja, diz que se converteu, batizou, tudo, e ainda quer nada demais. Não, mas não tem mais como antes, que ela pode fazer algo por mim. Mas é uma lembrança do meu avô, que veio do meu bisavô. Então meu bisavô entregou para o meu avô entregou para o meu pai, entregou para mim. E eu não queria desfazer disso. Eu falei: tá bom, continua com a sua pressão alta aí. As influências, a pressão alta, a pressão alta é espírito, mas continua aí com esse demônio tocando na sua saúde, porque ele está te oprimindo. Porque na verdade é um pé na igreja, na verdade é um pé na mentira. Porque o problema não está na Maria ali, o problema está no significado que existe em torno de qualquer tipo de idolatria, qualquer prática de idolatria. Se vocês começarem a adorar como não fosse alguém que pode, um Deus, um anjo, seja o que for, e esquecer de Jesus como Senhor da vida, e vocês o único a ser adorado nesse lugar, vocês estão praticando idolatria. E isso é abominável a Deus.
Deus não concorda com isso, porque Ele te fez, nos fez para a glória unicamente dEle. Se tem alguém que tem que ser reconhecido, é Deus em nossa vida. Então a religião, irmão, é uma coisa, é uma estratégia que nos leva para o céu ou nos leva para o inferno. E nós temos que prestar atenção no que temos feito. Aí veja só o que ele diz: vocês inventam coisas e para não fazer o que Deus quer que você faça. Mas vamos lá no versículo 8 de Mateus 15. Ele disse: por isso Isaías profetizou de vocês, no versículo 7. Agora vamos no versículo 8, Mateus 15. Esse povo se aproxima de mim, repete comigo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Adorar a Deus com a boca é religiosidade também. Boca vazia, de boca para fora. Quando a gente inventa coisas para tentar justificar a nossa atitude errada, ou para seguir algo que acha que vai nos ajudar de alguma forma, eu vou começar a usar esse incenso aqui em casa. Na Bíblia está escrito que usar incenso, e eu vou começar a usar esse incenso. Você acha que incenso vai fazer alguma coisa por você? O Espírito Santo pode fazer algo por você. E a fé é baseada no que é invisível e não no que é visível. E tem práticas que você pode se confundir depois, achar que está fazendo a coisa certa e está fazendo a coisa errada. Ele diz: o povo me adora com os lábios, porque na verdade elas querem fazer o que quer, não quer seguir a palavra de Deus. Dizendo: não faça isso, não concorde com essas coisas, não invoque espíritos, não aceite essas consagrações de coisas que são dadas a demônios, a ídolos. Não aceitem, se afastem dessas coisas. Mas a gente quer arrumar uma justificativa para praticar aquilo. Mas a pipoca de Cosme e Damião é tão gostosa. Aí não tem problema nenhum docinho e tal, comer, não tem problema nenhum. Eu creio que pela fé você pode comer e não tem problema nenhum. Mas o problema está no significado daquilo. É uma grande mentira, Cosme e Damião, uma grande mentira do começo ao fim. Mas as pessoas acreditam. Agora, o que quer dizer aquilo? Uma invenção de homens para a prática de feitiçaria, de espíritos, e culto a espíritos que reencarnam. São religiões que começam a criar pensamentos de reencarnação de espíritos, como o espiritismo, é a linha toda do espiritismo, budismo, hinduísmo, muçulmanismo. Pode perceber que a maioria dessas religiões, que a não ser o cristianismo que prega Cristo, envolve rituais de reencarnação. Porque a reencarnação é uma forma de combater que Jesus não morreu para te perdoar, quer anular o perdão da cruz, porque não quer que você creia em Jesus. Ele inventa lá Deus de qualquer coisa: Deus para a tua fertilidade, Deus para a tua doença, Deus para não sei o que, Deus para não sei o que lá, para tirar o que? Da sua atenção do que realmente Jesus é. Combater a palavra, a Bíblia, é o maior desafio da maioria das religiões. Por isso nós falamos que a Bíblia é a mãe das religiões, porque elas querem combater a palavra de Deus, para tentar trazer uma mentira como fosse uma verdade, para nos afastar daquilo que Deus espera que a gente faça. E a gente às vezes acredita naquilo por acomodismo, só para fazer o que nós queremos, ou porque aquilo traz algum benefício para mim. Eu estou com fome, eu como de Cosme, Damião, sem Damião, com Damião, estou com fome. Mas se nós pararmos para pensar, o ideal é que se alguém vem oferecer, sabe o que o cara está fazendo quando ele te entrega um doce de Damião? Ele está cumprindo o propósito que ele fez lá com o santo dele. Ele disse: olha, em memória eu vou oferecer tantos pacotes de pipoca ao Espírito que ele serve. Aí você pega aquilo que está dizendo para ele: legal essa mensagem aí, daí para mim eu gosto de pipoca, mas tem significado para ele. Eu estou espalhando a mensagem do Espiritismo. Então tome cuidado. Se você praticou, mesmo como crente, eu não estou falando só que não crentes,
mesmo como crente, ficar consultando adivinhações, seja em forma de horóscopo, em forma de leitura de mão, que eu passei na estação, aí a cigana pegou minha mão, em nome de Jesus, renuncie. Você não precisa desses significados. Você não precisa saber o seu futuro, porque o futuro pertence a Deus, está na Bíblia. Você não precisa se preocupar, porque você nunca vai ter o controle. E essas presunções que eu digo de espíritos que agem sobre pessoas, seja ele chamado de cientista, sei lá, que inventa o nome, agora antes era médico, agora é sensitismo. Antes eram pessoas que recebiam o sensível do mundo espiritual, e agora inventa um monte de nome para continuar a prática de pessoas que invocam e que creem em ações de espíritos malignos no mundo espiritual. Eu digo espírito maligno porque essas pessoas, às vezes, elas estão lá no centro de macumba e elas veem anjos, e ela vê a figura da vovó e da mamãe. Quantas vezes eu orei e falei, olha agora lá para a sua vovó lá, para ver se ela vai se mostrar a sua vovó. Orar e dizer, diabo, agora você me engana mais não, sai da vida dela, da casa dela. Tem uma mulher no meu trabalho disse isso, eu entrei no elevador e vi que ela tinha falado que o espírito foi na casa dela de uma pessoa que morreu. Ele viu ela viu ele no portão. Eu disse, então deixa eu orar por você, diabo, para de perturbar ela. E não adianta ficar escondido na figura de um ser humano, que você não vai enganar mais. Nós estamos se denunciando, sai agora no caminho dela e da vida dela. O cara apareceu no elevador para ela naquele mesmo dia. Ela entrou em pânico com o espírito. Só que apareceu para ela, mas não apareceu na figura do vovô, não morreu não. Ela disse, ele mostrou muita raiva, eu senti medo, eu saí correndo. Uma parte dela. Para você ver como que é a mentira. Ele se faz em espírito de luz da Bíblia, ele faz fogo descer do céu se for preciso. Ele faz ilusões como mágicos. Ele traz situações para te impressionar, para convencer você de que a verdade de Deus não é a única, que tem outras verdades. E aí você começa a fazer as coisas que querem, ou seguir regras, invenções de homens, e muitas vezes vem para dentro da igreja com um pensamento dividido, idólatra, porque às vezes a idolatria não é só quando se crê numa imagem, mas porque cultua os seus próprios pensamentos e quer as coisas do seu jeito e fazer da sua forma, isso é idolatria. Quando eu acho que eu tenho que fazer as coisas que eu quero, da minha forma, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo idólatra, eu adoro a mim mesmo. Eu não preciso de Deus, eu preciso apenas que eu congrego onde eu quero e faço o que eu quero. Eu conheço as leis, eu leio, eu sou culto, eu estudei 5 faculdades. E daí com a sua faculdade? Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Nenhuma teologia vai te fazer ter comunhão com Deus de verdade. A não ser criar isso aqui. Homens e mulheres que adoram da boca para fora, que falam com Deus de adoração de um Senhor de boca para fora. É o que Jesus disse. Não tem nenhuma verdade nisso. É uma falsa comunhão com Deus, porque não vivem a verdade, porque não aceitam, porque Deus fala com você, às vezes não faz isso, faz diferente, porque está lá na palavra, não faça isso, e você vai e faz diferente, e depois chega aqui, ó Senhor, como nós te amamos, você fala da boca para fora, mas o seu coração está, a sua vontade, o seu desejo mesmo, está contra a vontade de Deus. Porque falar que tu és lindo, tu és Deus, é fácil, mas obedecer, renunciar, deixar de fazer coisas que você deveria deixar com raiva mesmo, como brigar em casa, como xingar pessoas, como querer humilhar pessoas, como falar mal das pessoas, como invejar ou fazer qualquer outra coisa, você não deixa. Para de ver essa imagem, tira essa imagem dentro de casa, esse quadro maligno que representa a prostituição, ou esse quadro maligno que representa uma entidade, ou um ídolo. Você não precisa disso, mas nada, é tão bonitinho, vem lá de Roma, presente lá do romano, lá do meu colega grego, não sei o quê. Se liberte, renuncie todo tipo de religião. Não estou falando para você combater nem maltratar as pessoas de outra religião, eu estou falando para você rejeitar todo o simbolismo e toda a prática que trazem significados que combatem a palavra de Deus. Não aceite dentro da sua casa nem dentro da sua vida, e não queira inventar coisas para justificar a
suas atitudes erradas, achando que Deus entende isso, porque isso é um outro engano, é uma outra prática de idolatria. Você querer justificar o teu pecado. Não, eu penso assim, Deus entende, Deus entende. Deus entende a minha fraqueza, eu sou homem. Eu vou trair a minha mulher, porque Deus entende a minha fraqueza como homem. A ciência diz que todo homem é poligâmico. Tem uma tendência poligâmica, é por isso que o homem quer outra mulher. A Bíblia diz que é melhor ter uma mulher só. E se tiver uma mulher só, seja fiel a ela. Vai dar muito mais certo. É o que a Bíblia ensina. Mas você não, pode ter concubina, o rei dele, o que não posso? E começa a inventar coisas para fugir dos princípios do Novo Testamento, daquilo que os apóstolos, daquilo que Jesus ensinou. Então, adorar a Deus da boca para fora, isso quem faz é religioso. A religiosidade. Religiosidade é aqueles que buscam só uma coisa: praticar feitiçaria dentro da igreja e praticar idolatria. O que é praticar feitiçaria dentro da igreja? Vocês lembram? Vocês não lembram, já esqueceram. Feiticeiro busca o quê? Repete, controle e manipulação. Isso é prática de feitiçaria. Eu quero impressionar para controlar as pessoas, para manipular as pessoas, para mostrar o quanto eu sou espiritual. Isso é uma manipulação. Para fazer as pessoas fazer o que eu penso, o que eu quero. Isso é manipulação, isso é prática de feitiçaria. Porque a feitiçaria busca esse controle e manipular as pessoas para o engano. E o que é prática de idolatria dentro da igreja? O orgulho. Eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Fique em paz aí, que a minha vida mando eu. A mulher fala, mas ele não sei o que, eu tenho razão. O meu esposo fala, mas eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Orgulhoso. Os orgulhosos serão humilhados, acabarão sozinhos, porque Deus se afasta dos idólatras. Você está adorando a você mesmo, você acha que sabe tudo, você acha que já é suficiente. Você é um idólatra que rejeita a palavra de Deus, assim como Esaú rejeitou a palavra de Deus. O que ele disse lá em Samuel lá? Porque tu me rejeitaste, Saul, eu também te rejeito. E ele perdeu a unção e perdeu o lugar dele. O que era para ele viver, Deus não deixou mais ele viver, por causa da idolatria. Então nós temos que prestar atenção para que a nossa comunhão com Deus não seja uma falsa comunhão, seja verdadeira. Então quebre essas religiosidades, os pensamentos enganosos, porque nada que está fora da palavra de Deus vai modificar só para satisfazer a sua vontade, o seu ego, ou para justificar as suas idolatrias, ou justificar a sua busca de uma melhor energia positiva, em pensamento positivo. É que eu não trouxe o papel aqui, eu ia fazer vocês falarem, porque vocês iam gastar um tempinho, mas iam falar. As renúncias de religiosidades que existem por aí, de pensamentos que são criados para te afastar do mandamento de Deus, para tentar confundir você em relação à palavra. É a lei disso, a lei de atração, a lei de não sei do que, e cria um monte de filosofia, mas tudo no final para dizer: Jesus não pode ser Senhor, Jesus não pode ser o único caminho, Jesus não pode ser a única verdade. O combate de uma forma geral é isso, é tirar Jesus. O islamismo crê em Deus. Você sabia que o islamismo crê em Deus? Eles creem em Deus, e é o mesmo Deus parecido com o nosso Deus invisível. Eles falam de Allah, e realmente é o mesmo Deus. Você acredita que é o mesmo Deus? O filho de Ismael é o mesmo Deus, os filhos de Abraão é o mesmo Deus, é o nosso Deus invisível. Mas quando se fala em Jesus, eles te matam. Se você falar, eles creem em Jesus também, mas não Jesus que nós falamos, Filho de Deus, que faz parte de uma trindade, que é o Deus encarnado em nosso meio, para fazer a vontade dele se manifestar entre nós. É um Deus, para ele Jesus é um profeta, é um homem que veio à terra. Então eles tentam anular a graça revelada de Deus, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Sempre combatendo, sempre nas religiões, prestem bem atenção, vai haver um ponto combatendo as instruções da Bíblia, quando diz sobre relacionamento com Deus. Então renuncie às religiosidades. Se antes você praticou,
e ficou vagos pensamentos de que aquilo acho que é verdade, ordene que saia da sua mente. Ordene, saia. Eu não preciso mais crer nisso. Eu não quero mais acreditar nisso. Não preciso mais crer no Espiritismo, nem saber o meu futuro para viver bem. Basta eu ter Deus no meu presente e o meu futuro vai estar garantido por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, obedecer a Deus, e obedecer a Deus é uma necessidade para se tornar verdade o que sai da sua boca, para que seja uma adoração verdadeira, seja uma comunhão verdadeira. A obediência é a prática, é o resultado do que eu penso, do que eu sinto e do que eu tenho vontade de fazer. Então as pessoas falam, da boca eu te adoro, mas o desejo delas muitas vezes não é sujeitar-se a Deus, fazer o que Ele espera que ela faça. É o contrário. A Bíblia está dizendo, vai para a igreja, e você não quer vir para a igreja. Não, eu também sinto vontade, né? Vou hoje, não está usando o falar, orar, por exemplo, em casa, oro todo dia. Mas às vezes bate aquele, hoje não vou orar. Mas o Espírito diz, você tem que orar. Vai lá orar, porque tem coisas que eu preciso falar com você. Aí eu vou ajoelhar hoje e vou orar. Sujeitar a Deus. Não adianta só achar que a oração é boa e funciona. Tem que orar, tem que obedecer. A obediência é submissão. Submissão é reconhecer a autoridade. Mas só que para ela ser exercitada, ela precisa da presença, da sua disposição de fazer e da sua sujeição de fazer. Estar pronto para se fazer aquilo. Eu sabendo o que eu tenho que fazer, irmão, e falar, não, vou fazer isso em nome de Deus. Eu falo aqui para você, jejum uma vez por mês. Aí você fala, não, eu vou fazer isso, você está tendo disposição. Mas você só vai estar sujeito ao que eu estou pedindo a vocês quando você jejuar naquele mês. Aí você se sujeitou a fazer. Você provou a sujeição. Então, obediência exige de nós compromisso, fidelidade, amor, porque é princípio de aliança com Deus, disposição e dedicação a Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que acabou aí? Não, acabou. Vai gritando aí. Acabou na hora certa, está acabando já. Romanos 1, abre Romanos 1. Deixa eu ver aqui a minha aqui. Marabacu, cara, você não precisa de ídolos. Você não precisa de espíritos malignos para guiar a sua vida. Você precisa de Deus, do Espírito de Deus na sua vida. Você não precisa de magos, nem cedeiros, nem de curadores, nem de sensitistas, para ficar vivendo o seu futuro ou ficar vendo a sua espiritualidade. Você precisa só de Deus, da graça de Cristo, do Espírito Santo e da verdade que Ele nos revelou na sua palavra. Romanos 1,17. Olhe lá, a pastora ainda vai ler quando eu convidei. Não esquece. Vamos lá, Romanos 1,17. Romanos 1,17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém. 17 e 18. 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Amém. Podemos só viver pela fé. A fé em Cristo Jesus, na graça de Deus. Só pela fé que o homem pode ser salvo. Mas Deus tem mostrado a sua glória e a sua ira também. O seu amor Ele tem revelado, como também Ele tem revelado a sua ira por causa dos homens que rebelam, que rejeitam a verdade da justiça dele. Se rejeitar a minha palavra, Isaú,
Eu te rejeito também. Ah, você diz me conhecer, pastor? Mas depois, na hora que eu falo, faça isso, você diz, isso não vai servir para mim, eu vou fazer dessa forma mesmo, porque eu sei o que estou fazendo. Então você está me rejeitando quando você entende a minha voz e não faz. Por isso que a Bíblia diz, quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque se negamos aquilo que Deus nos ensina, ou que o Espírito fala em nosso espírito, e fazemos o contrário, estamos rejeitando a palavra de Deus. E se rejeitamos a palavra viva de Deus, a nossa fé é uma fé morta, que não serve para nada, a não ser para enfeitar. É igual o relógio parado. Já viu relógio parado? Você já pôs relógio parado no braço? Pois? Mas se usar relógio parado, para que serve? Para enfeitar o braço. Ó, sou crente, ó, sou irmão, vou para a igreja, ó, sou de Deus também. Já que você viu que só vai de Deus quem vai para a igreja. Mas relógio parado não serve para nada. Fica aí vagando nesse mundo e fazendo coisa errada, e aí usando o nome de Deus. Não adianta, Deus não se engana. Por isso não deixem religiões de criar regras, seja ela dentro do meio evangélico ou diante de religiões que não são evangélicas, para tentar destruir aquilo que Deus construiu na palavra dele ao seu favor de bênção. Então você me diz, a idolatria não é bem-vinda. Adorar outros deuses não existe, nem a semelhança de pedra, nem de homens, nem de animais, nem de aves. Não adore, porque não adore você mesmo. Não fique se achando alguém, porque você tem um potencial, um talento, um dom, seja o que for, e começa a ser orgulhoso e maltratar as pessoas, e se tornar arrogante com as pessoas, humilhando as pessoas ou manipulando as pessoas, porque isso é idolatria para Deus. E os exaltados serão humilhados. E se você rejeitar Deus falando com você, também te rejeita. E como que ele rejeita? Como que ele rejeitou Isaú, que nós falamos outro domingo? Não é amaldiçoando, não. É deixando você entregue ao que você quer. Ele simplesmente, como diz o Espírito que veio por parte de Deus, que nós explicamos, é Deus dizendo, permita, pode tocar nele. Porque os espíritos malignos não têm poder sobre vocês, sabia? Porque vocês creem no nome de Jesus, vocês creem. Eles chegam perto, eles tentam trazer opressão, mas eles não podem possuir você. Eles podem tocar nos seus sentimentos à medida que você identifique e use o nome de Jesus, ou vem na igreja, alguém unge de você é liberto. Ele não tem domínio sobre você, mas ele fica na espreita. E quando Deus libera, esse não me quer não, ele quer fazer o que quer, deixa ele seguir os pensamentos dele. Aí os demônios falam, beleza, é prato cheio. É como uma ovelha que o pastor está cuidando, tem 100 ovelhas ali, aí uma resolve, não enxerga direito e vai lá para a ponta do abismo lá. O diabo fala, que beleza, o lobo, né? Ou se desviou uma ovelha, qual que você acha que está mais vulnerável para ele atacar o lobo? As que estão junto do seu pastor? Ou as que está separada? É a que está separada, porque a ovelha não enxerga direito, ela não tem agilidade para correr direito. Então o lobo, quando vê que a ovelha se afastou do rebanho, ele já vai para cima. Então não se torne vulnerável, porque se você rejeitar a Deus, Deus sempre vai falar, tá bom, continua com a tua vidinha, vai lá, continua prostituindo, adulterando, roubando, vamos ver o seu filho. Aí quando Deus tira a mão, aí o diabo toma a mão, porque é só isso que ele queria, é a pessoa rejeitar Deus para Deus falar, então agora é com você. Então não aceite ideias de religiões que trazem doutrina errada, e nem de pastores muitas vezes que trazem doutrina errada. Esse negócio de ficar falando de adorar anjo, de anjo para cá, de anjo para cá e para lá, e tirando o poder do nome de Jesus, tirando o foco da salvação em Cristo Jesus, do livramento da salvação em Cristo Jesus, mandando você crer mais em objetos do que naquilo que Jesus é pela fé na sua vida, naquilo que a graça revela, na redenção, na remoção dos seus pecados, na remissão dos seus pecados, na restauração, aquilo que a graça revela sobre restauração, reconciliação com Deus, sobre cura, libertação, que a palavra diz que é apenas no nome de Jesus. Seja quem for que inventar qualquer coisa, é doutrina de homens que vem para destruir a sua fé.
tornar ela uma fé morta, desanimada, sem fé, sem direção. Então não permita, cuidado, não fica lendo essas porcarias aí de adivinhação, não, vocês vão ver o que acontece. É devagarzinho que o diabo vem, não vem uma vez, não vem devagarzinho. Como diz, comendo a papinha pela beirada, não queima a língua, né? Vai comendo, vai assim, até que ele consegue o principal. E o que ele quer? Sua mente, sua alma. Os espíritos malignos procuram um corpo para se expressar, para manifestar as suas obras. E Deus busca apenas nos salvar e nos colocar perto dele. Ele não precisa, as obras de Deus já falam por ele mesmo. Ele precisa de você porque ele te ama. Ele quer que você seja uma bênção. Vamos para Romanos 1,19 agora. Está dizendo, é só 3 e 4 versículos, tem mais 2, 3 agora. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. É versículo capítulo 1,19. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. É isso? Isso. É atualizada. Porque a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Então tudo que você precisa saber, Deus já fez. Deus já manifestou. Ele já trouxe a palavra. Ele trouxe exemplos práticos. A presença de Jesus vivo na terra é para dar o exemplo de que é possível obedecer a Deus, de que você pode fazer. E depois que ele partiu, ele nos trouxe o Espírito Santo para nos mostrar que você tem uma força maior agora a seu favor. O Espírito Santo veio habitar em você para lhe ajudar a fazer aquilo que Deus quer. Mas Deus já revelou o que você tem que fazer. A sua palavra, Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele trouxe já os ensinamentos que nós precisamos saber. Ele já trouxe os princípios de vida que você precisa saber. Então você só precisa obedecer. Amém? Deus já manifestou no nosso meio. Vamos para o versículo 20 agora. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Amém. Deus, desde o princípio, manifestou as suas obras, se revelou em suas obras de cura, de maravilhas, de salvação, de restauração, e mostrou a sua natureza. E qual é a natureza de Deus que nós já estudamos? Uma das naturezas de Deus é o amor. Deus é amor. É a própria natureza dele. Amor. Então Deus já mostrou que Ele é amor. E nós conhecemos o amor de Deus. Conhecemos, Ele já fez conhecido a nós, para que nós não venhamos a ser enganados por nenhum princípio que não seja aquilo que está na palavra dele. Então, se conhecemos a natureza de Deus, permanecemos nele. E como podemos permanecer na comunhão com Deus? A sua palavra. Não tem jeito, irmão. Ficar fora da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, você só vai cometer engano e fazer aquilo que você quer, satisfazer só os suas próprias vontades. Versículo 21. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Isso quer dizer que quando nós reconhecemos a Deus, a natureza de Deus, Deus é amor, dá para entender o porquê da boca para fora. Eu reconheço Deus, Ele é amor, Ele é maravilhoso e tal, mas na hora de sujeitar a Ele, não me sujeito. Tá bom, Deus é amor, Ele me perdoou, Ele é tão bonzinho para mim. Tá bom, agora o teu marido te xingou. Agora é a hora de dizer, Senhor, eu perdoo, apesar de ele ter sido tão ignorante, esse burro. Da China. Esse burro, mas, Senhor, eu perdoo. Eu reconheço que eu preciso perdoar e é melhor perdoar. Você está se sujeitando à palavra. Então, o momento de nós
exercermos aquilo que conhecemos do que Deus é o momento que nós temos que praticar as coisas que Ele ensina. Ele já manifestou a sua natureza, o seu amor, a sua palavra através de Cristo, que é a própria palavra trazida até nós, o conhecimento de Deus. Ele já se manifestou para que a gente pudesse adorá-lo em espírito e em verdade, e não em aparência. E isso em verdade só é quando nós praticamos o que queremos. A fé só é verdadeira quando você vive a sua fé, põe a sua fé em ação. Então não adianta dizer que eu creio que Deus é amor, mas eu tenho que andar em amor. Eu tenho que aprender a exercitar o perdão, a ter misericórdia, a ter compaixão das pessoas. Eu tenho que permitir isso, porque assim eu estou sujeitando a palavra de Deus. Quando desobedecemos à vontade de Deus, nós não estamos adorando de verdade, como ele disse aqui no versículo. Estamos sendo ingratos pelo seu favor, pela graça que Ele nos revelou em Cristo Jesus. Então preste atenção. Eu quero adorar a Deus, adore em espírito, em verdade, não da boca para fora. Vamos lá, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. Então, em vez de adorarem ao Deus imortal vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. Amém. O primeiro princípio da idolatria, que começa a idolatria, é quando você começa a achar alguma coisa. Quando você começa a achar que as suas decisões é perfeita. Não preciso nem orar, não preciso nem comparar, nem questionar se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus ou não. É o primeiro ato de idolatria que você está tendo na sua vida. Idolatria é que você significa que você não precisa de Deus. Orgulhoso não precisa de ninguém. Ele não precisa de Deus. Então, quando nós andamos conforme os sábios no seu próprio entendimento, estamos deixando de adorar a Deus e servir a Deus como Ele espera que você adore. E por causa disso, qual é a consequência? Quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, a criação de novas práticas religiosas. Começam, como ele está dizendo aqui, criar imagem. Eu vou criar um Deus sol, um Deus lua, vou criar um Deus gato, um Deus, sei lá, rato, um Deus vaca. É Deus vaca, a vaca é consagrada, é sagrada. Existe Deus para tudo, porque entrou o engano na vida dessas pessoas. Porque rejeitaram a palavra de Deus e começaram a querer viver a vida da sua forma. Não, o que vocês falam aí de Jesus aí, para mim não serve. Então vou inventar alguma coisa que serve. Porque o ser humano precisa de desenvolver sua espiritualidade. Então ele vai, como eu disse para vocês, o espírito do homem deseja Deus. O espírito, a alma, é as emoções, é os pensamentos das emoções, é a mente que gera, que vivifica o corpo, mas o espírito do homem que vivifica a alma, ele tem necessidade de conexão com Deus. Todos os homens da Bíblia diz carecem de Deus, querem de Deus, precisam da presença de Deus. Por isso que muitas pessoas se sentem vazias, que precisam da presença do Espírito Santo. Quando você sentir vazio, pede para o Espírito Santo vir, para encher, você vai ver que ele preenche aquele vazio. Tem algo fora do lugar. O pensamento está errado, então ele põe o pensamento certo e você vai sentir que esse vazio vai sair do seu coração. Mas a idolatria, assim, você começa a fazer o que quer, começa a vir o engano. Aí você começa a praticar adoração a deuses, um réptil, a deuses errados, ou quando não, a si mesmo, achando que não precisa mais dessas coisas de igreja, de crente. Eu preciso viver a minha vida do meu jeito. Tá bom, segue. Deus retira a mão e deixa você. Então, preste bem atenção. Não caia no engano desse mundo, com essas religiões cada vez mais modernas, que você, comparando ela, os objetivos dela, você vai ver que tudo busca uma coisa: é tirar o senhorio de Cristo, é tirar a razão da palavra de Deus. Tudo combate a mãe das religiões, que é a própria Bíblia. Amém? Vamos lá para o versículo então 24. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais, para que fizessem tudo de acordo com seus desejos pecaminosos do seu coração,
para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então Deus entregou as alianças ilícitas, porque quando se fala de atos sexuais, se fala também de aliança ilícita, unir-se, em um ato homossexual, como posso me unir numa sociedade empresarial, unir-se, é aliança. Então ele diz aqui que as pessoas, Deus entregou, já que rejeitaram a palavra, Deus falou: tá bom, então vai fazer as alianças com os demônios aí. Vocês querem esse tipo de vida? Segue lá. Continua seguindo os princípios desse mundo que fica dizendo aí: isso não tem problema, isso é coisa da cabeça, é assim mesmo, ele nasceu assim, ela nasceu assim, e não sei o que, inventando coisas que não está na palavra, que a palavra diz não é assim não. Cada um por si, que negócio de ajudar o próximo, de arrumar o próximo, ninguém ama ninguém. Não é isso que me diz? Não é isso que você ouve? Está na palavra, ame, porque é bom para você. Ajude as pessoas, porque faz bem para você. E Deus gosta de ver isso você ajuda. Então, esses princípios humanos, esses princípios que existem no mundo, Deus os entregou para a sua própria destruição. Deus deixa. Se você está aqui na igreja e vem falando: não vou mais igreja nenhuma, porque esse negócio de Deus, que ele não resolve nada, tá bom, vai lá. Aí Deus fala com você, até a voz do Espírito em sonho às vezes fala com você, e você fala: não quero mais essas coisas, não quero nem falar com Deus mais. Tá bom. Deus fala: não, fica aí. Só que quando Deus, irmão, dá pausa, o diabo ele adora a pausa, ele adora que a pessoa saia da presença de Deus, porque ela fica como uma ovelha desgarrada, vulnerável aos lobos. Então preste bem atenção, hein? Então, em nome de Jesus, quando resolvemos seguir as coisas que foram inventadas pelos homens, como as religiões, nós esquecemos da verdade de Deus e da verdadeira adoração. Aí começamos a adorar a Deus na igreja da boca para fora. Tem a imagem lá guardada, tem a filosofia lá, sei lá, o pensamento hinduísta. Gosto do pensamento positivo, eu gosto da teoria não sei do que, e fica lá. Para ler a Bíblia, vai ler suas teorias, vai fazer suas buscas, yogas em busca de energias cósmicas. Vai lá, continua com essas coisinhas que você vê. Deus vai falar com você uma hora, e se você não abrir mão, Deus sempre vai falar: tá bom, eu te amo, então. E você fica à disposição. Porque o inimigo vê sua vida espiritual parada, é vulnerável, sua fé morta é vulnerável ao diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo não toca quem se esforça para obedecer a Deus. Ele toca naqueles que estão agindo em desobediência. Então ele adora você se afastar de Deus. Por último, vamos lá, versículo 25. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras, e assim adorar e servir as coisas criadas e seres criados, em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Amém. E é assim que acaba a história. E vem adorar a Deus, adoram as coisas inventadas. Seguem coisas inventadas por homens, teorias inventadas por homens. A Bíblia está ali ao alcance de todo mundo. A Bíblia é o livro mais acessível ao mundo. A maioria, em todo canto se encontra a Bíblia, mas é a menos lida do mundo. As pessoas não querem se importar com a palavra de Deus, porque esse negócio de perdoar o próximo é mais fácil eu dar uma bica nele, né? Mais fácil mandar ele para fora de casa. É mais fácil eu já resolver o problema daquele cara que está me ameaçando. Vou lá dar um tiro nele e acabo com a vida dele, acabou o meu problema. Não é mais fácil? É mais fácil eu xingar: põe sua raiva, sua ira. É lógico que é mais fácil, eu pelo menos desabafei. Mas aí a desgraça que você causou com as suas palavras. A vida de um jovem, de um filho, de um marido, de uma esposa. Os princípios humanos estão aí. Então Deus o entrega. E eles causam a própria destruição. E o diabo vem e toma conta. Agora, porque creem em coisas inventadas e não se preocupam com a palavra de Deus, na verdade, para justificar o seu pecado, para tentar encontrar um motivo a dizer: não está tão errado assim o que eu faço. E se afastam de Deus. Mas afastar de Deus é como ovelha se afasta do rebanho. Ela
se torna vulnerável ao mundo espiritual. Então as religiões estão aí para qualquer coisa. É bombardeando a mente das pessoas para trazer sofismas, falsas ideias falsas de que uma mentira é verdade, ou tentando destruir a verdade, tornando-a como fosse mentira. Está dizendo, perdoa, não, na verdade, naquele tempo que a Bíblia foi escrita, porque na verdade, aquele tempo, a verdade está aí, que a Bíblia um dia vai ser tirada, as pessoas vão entender o que você quiser dele, mas o Espírito, a palavra de Deus diz que vai vir te ensinar do mesmo jeito, é promessa de Jesus. O meu Espírito eu mandei lá em João 14, habitar em vocês para guiar vocês em tudo que vocês vão precisar saber. E Ele mesmo sem ler a Bíblia vai ser revelado a você a verdade de Deus. E a verdade de Deus é perdão, é misericórdia, é amor, porque é a natureza dele. Mesmo sem ler a Bíblia, se uma pessoa se converter porque não sabe ler a Bíblia, não tem leitura, podem ter certeza quantos irmãos estão numa igreja simples aí por aí, numa favela, seja onde for, e que não sabem ler, mas vivem uma vida de fé, e vivem uma vida movida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ensina a ele tudo o que ele deve fazer e falar. Ele ouve a voz do Espírito. Ele é revelado a ele em sonhos, em diversas formas. O Espírito vai se manifestando e orientando aquela pessoa que ela deve crer e fazer. Então Deus mandou o Espírito para nos guiar na verdade, e a verdade é Jesus. Então não aceite nada, nenhum tipo de doutrinas de homens dentro de igreja evangélica ou dentro de religiões fora, que venha tentar destruir o princípio da graça de Cristo, de que redenção não existe, de que você está aqui para pagar, de que você precisa de um Deus que você veja, você precisa adorar certos símbolos para trazer energias para vocês positivas. Isso é engano do diabo para te afastar dos princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz: se você rejeitar a palavra de Deus, Deus também não rejeitará. Ele não vai poder fazer nada. Fica aí com o seu mundinho velho e vamos ver o que dá. Quando você resolver se voltar para mim, aí eu vou começar a operar na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, se alguém deu sua mão para ler em cartomante no passado, não creia, não é verdade. Você não precisava daquilo. Espíritos de presunção não existe até dentro da igreja. Quando eu falo presumir, eu deduzo coisas. Existem várias técnicas psicológicas que podem fazer leitura rápida das pessoas e que podem deduzir coisas. Na cartomancia, como orei daquela irmã, uma outra pessoa, os demônios ficam do lado delas e falam para elas o que elas têm que falar. Você sabia disso? Parece que eles não sabem. Mas já conversei com ela. Ela fica do meu lado. E algumas dessas entidades, elas falam para mim o que falar. Aí eu não sei qual é a comunicação entre esses demônios, mas eles vão lá na conversa. Vê lá o que aconteceu na casa da Maria. Aí tem um demônio familiar, tá bom? Aí vem traz ideia, ó. Deus me vê, você fala assim: o seu pai quis que está com saudade do seu carrinho que está guardado lá no quarto. Você não pode ir, mas o diabo vai em fração de segundo, ele não tem limite, não tem parede para espíritos reinando. E eles ficam parados do lado da mulher, e você conversando com a mulher e o espírito soprando para o que ela tem que falar. E você achando que é a mera técnica de leitura de mão, de cartas. Dá para entender. Os significados é que trazem a contaminação. Não é os símbolos em si, mas os significados. E essa contaminação começa a nos dar um pensamento errado sobre as verdades do Evangelho de Cristo. Só ler Romanos 1 de novo, vocês não deveriam ter isso. Mais uma vez reforçar. Amém? Então, renuncie. Se alguém aqui acha que cartomancia não tem problema, eu digo para você está se vinculando a demônios. Renuncie. Não é por ser outra religião, é o significado daquilo que se prega. Está te vinculando a uma ação espiritual. Que às vezes até aquela pessoa não tem esse entendimento.
E quando você falar de Jesus para ela, como já vi feiticeiros se converter, grandes feiticeiros se converteram ao Evangelho, sabe por quê? Porque a feitiçaria, como é um espírito que quer controle e quer manipular, todos os feiticeiros realmente magia nele, esses caras, eles não querem nada a não ser poder, tá? Eles querem ser reconhecidos como poderosos, que as pessoas tenham medo dele, né? Tem gente que fala assim, vou morar na casa ali, mas a mulher do lado é um centro de macumba, né? Aí o que o crente faz? Meu Deus, São Jesus tem poder, não vamos nessa casa não. Eles adoram isso. Essa casa era do macumbeiro, agora você é minha, você dela. Cujo ela alcançada, eu abençoe, quero ver quem manda aqui em cima de Deus. Mas não, porque o feiticeiro quer que você sinta medo. O diabo quer te dominar pelo medo, ele quer impressionar. Eles buscam essa prática para impressionar e manipular as pessoas. Então não aceite ele se negando, porque ele vem para influenciar. E o que eles querem é poder e domínio sobre vocês. Então não aceite, renuncie. Não quero essas práticas, nem concordo mais com essa prática e não pretendo mais buscar essas coisas. Então se eu ler a minha mão, se eu minha carta, eu já li carta, esse negócio de ficar orando no horóscopo de vez em quando, não, cuidado, você está deixando a papinha, o diabo comer pela beirada. Ele vai entrando até que daqui a pouco está lendo lá, na cartomante, para ver o seu futuro. As pessoas ansiosas têm a mania de querer saber o futuro antes do tempo. Deus não vai ficar revelando o futuro para ninguém, não, por causa dos seus próprios interesses. Deus só revela a coisa quando Ele quer ver a sua fé em ação. Aí Ele fala, é isso que eu estou fazendo para a sua fé aumentar, de que Ele vai cumprir aquilo, de que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas não para ficar vendo igual algumas pessoas. Já cheguei ao ponto de ver, trazendo profecia a algumas pessoas dentro da igreja, e a outra depois vir para ela e dizer, ora por mim, para que Deus revele se o meu marido está me traindo ou não, ou com quem que ele está traindo. É um medo que chega. Porque acha que igreja não vai ficar mais. Porque o espírito está em religião. O inimigo já enganou ela. Não, você tem que ver o seu futuro. Qualquer prática para ver o futuro, até mesmo dentro da igreja, a pessoa vem e começa a confundir. Achar que profeta é para ficar adivinhando se o marido dela está traído. Vai cuidar do seu marido. Vai ver onde ele está indo lá. Deus não é Deus fofoqueiro, não, para ficar dizendo se eu estaria errado, está certo. Agora, quando ele mostra, não é para usar a fé e liberdade. Para entrar ali com o poder do Espírito Santo, não para ficar com fofoca mostrando para você o que está acontecendo. Mas será que meu chefe vai estar bravo segunda-feira? Você está indo no lugar errado. Dá uma parte ao ponto, ou deduzem pelo menos o que vai acontecer. Mas na verdade Deus é firme e fiel e não falha. Fica de pé no nome de Jesus. Você praticou idolatria, praticou algum tipo de espiritismo, de pensamentos que veio desse. Eu quero pedir a você que você ore comigo agora, rejeitando, nós vamos ungir vocês, quebrando esses vínculos de religiosidade e de religião do seu passado. Se algum pensamento desse estava te acomodando, que isso não era tão ruim assim, tão errado assim, eu te aconselho, diga, saia dos meus pensamentos, eu não concordo mais com esse tipo de pensamento, rejeite em nome de Jesus, porque eu só preciso da palavra de Deus, não preciso de outro princípio, amém? Em nome de Jesus, feche os olhos, olhe comigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio na tua palavra. Tu és o único Senhor, e não há outro que possa me salvar, que possa me libertar, me curar, perdoar os meus pecados. Não existe outro, Jesus, além de ti. A tua palavra, Senhor, é a verdade que guia a minha vida. Eu quero que ela guie a minha vida. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero me sujeitar à tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, eu venho diante do teu altar renunciar à minha vida tudo aquilo que me vinculou, os meus pensamentos, a ensinamentos
ensinamentos errados, a doutrinas erradas, em nome de Jesus, em práticas de invenções humanas, como a idolatria, como feitiçarias, como práticas de adivinhação. Eu renuncio agora, porque eu não preciso saber mais do meu futuro. Eu não preciso saber aonde estão os meus entes queridos que faleceram. Eu não preciso me comunicar com os mortos. Eu não preciso me comunicar. Eu não preciso invocá-los, porque eu tenho o Espírito de Deus que me orienta, que me guia pela verdade que está em Cristo. Por isso eu renuncio agora toda a idolatria, todo orgulho da minha vida, aonde eu achei que não tinha problema em ler algumas coisas, livros, filosofias que dizem sobre energias positivas, que não fazem mal algum, que na verdade vão construindo pouco a pouco uma mentira, contradizendo a palavra de Deus. A minha dependência tem que estar em Deus. O meu futuro vem de Deus. A palavra de Deus me garante. Deus cuida de mim e do meu futuro. Eu não preciso de energias positivas que venham de doutrinas erradas. Eu preciso do Espírito Santo e da palavra de Deus, produzindo um pensamento certo. Por isso eu ordeno, saiam da minha mente todos os espíritos que vêm soprando pensamentos errados, de religião, de adivinhações, de práticas de espiritismo, de práticas de idolatria, de crença em outros deuses. Eu repreendo em nome de Jesus, porque não é todos os caminhos, porque não é todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, é a minha fé em Cristo Jesus. É isso que diz a palavra. E nenhum pensamento vai destruir aquilo que eu creio, conforme a palavra de Deus me ensina. Em nome de Jesus, a Bíblia diz o que a palavra de Deus diz. O que Deus diz é a voz de Deus que foi manifestada aos homens. Em nome de Jesus, eu declaro, eu preciso apenas da verdade de Cristo. Eu preciso apenas da vida que eu tenho em Cristo. E assim vou seguir com a minha fé. Em nome de Jesus. Lava o dedinho aqui. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Aqui amor, Deus. Vamos, amor. Em nome de Jesus. Recamou de dia que namasto dia que. Recamou da remanasto dia curamoa dia que. Senhor, vai quebrando essas correntes. Vai quebrando todo o pensamento, todo o poder do inimigo que vem interagindo por causa das crenças erradas, por causa das práticas erradas, com coisas que muitos irmãos aqui, Pai, achavam que não tinha problema algum, que praticavam como algo insignificante, mas veio sofrendo pequenas influências espirituais. Nessa manhã nós quebramos esse poder de influência das religiões, de pensamentos de religiões que lutam contra a pregação do Evangelho, que lutam contra a pregação das boas novas de Cristo. Nós quebramos agora, ordenamos saia desse pensamento, espíritos de adivinhação, espíritos malignos que vieram entrando devagar no pensamento, fizeram que não há problema ler o passado, de ler o futuro, de invocar o passado é através de espíritos, que não há problema de leituras, de cartas. Nós te destruímos agora, nós destruímos essas fortalezas
poderes ocultos, de demônios que sofrem mentiras, de que ela não precisa da graça, que ela não precisa do perdão. Em nome de Jesus, eu repreendo no poder do nome de Jesus esses vínculos familiares, esses espíritos que vêm, familiares tentando produzir, influenciar o pensamento de que não há problema, essas tradições, em crer em pensamentos errados, fora dos princípios da palavra de Deus. Quebramos agora em nome de Jesus, ordenamos que saiam em nome de Jesus toda essa prática, Senhor. Perdoa agora o pecado da irmã, a irmã que deu as suas mãos para uma cigana, a irmã que leu, Senhor, diante de si as cartas de cartomancia, que leu, Pai, adivinhações de horóscopo, que fizeram mapas astrais, Senhor, aqueles que se deixaram, Senhor, se levar por esse pensamento. Na verdade, Satanás, ele tem os seus poderes, e ele usa os seus poderes para enganar, para tentar levar, assim como levou Adão e Eva, para uma independência, para a idolatria, para o orgulho, para seguir a vida independente de ti. Quebra agora essas correntes, arranca agora essas raízes de tradições familiares, de religiões de idolatrias, de práticas de feitiçaria, de práticas de espiritismo, em todos os seus segmentos. Nós quebramos agora, nós desautorizamos sobre a mente do irmão, sobre a mente da irmã, nós desautorizamos em nome de Jesus e ordenamos agora que saia espíritos de engano, espíritos de mentira, espíritos de orgulho, saiam em nome de Jesus, espíritos de feitiçaria que veio para controlar, para enganar, para manipular a vida do irmão, da irmã. Nós quebramos, nós te desautorizamos e quebramos essas fortalezas que aprisionam esse pensamento errado. Ele precisa de Deus, ela precisa de Deus, ele precisa do Espírito Santo, unicamente do Espírito Santo, e não precisa de outros espíritos para guiá-los. Eu ordeno agora, espírito de feitiçaria, sai agora de sobre todos aqueles que estão sob uma influência. Sai agora todo espírito de idolatria, todo dominador da feitiçaria e da idolatria. Quebra agora essas correntes, quebra agora essas cordas, e que cada um dos irmãos aqui presentes sintam-se livres para servir a Deus em verdade, não da boca para fora, mas sintam a presença do Espírito Santo, sintam o Espírito Santo falando, guiando os seus passos, porque eles só precisam depender de um Deus, e somente tu, Senhor. Somente tu és Deus em todo Israel. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus vivo, invisível e verdadeiro, e que habita em nós pela fé que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Devemos deixar esse último. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, conforme a palavra de hoje, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, libertar cada um, Senhor, cada mente, entra, Senhor, cada mente, Pai, tira tudo que não é de ti, Pai, tudo que veio, Senhor, por engano, Deus, tudo que veio, Senhor, por falta de conhecimento, Deus, Pai, tira, Senhor, de cada mente, Deus, tudo que veio, Senhor, Pai, porque nós queremos socorro, Deus, mas o socorro só vem de ti, Senhor. Eu te peço, Deus, unge cada mente, limpa, Senhor. Deus, tira, Senhor, toda a cauterização da mente, Pai. Tudo que está, Senhor, Pai, atrapalhando
veio para destruir, para causar, Senhor, engano. Nós repreendemos em nome de Jesus que o pensamento certo venha, o pensamento do Teu Espírito Santo, e ela seja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Cura, liberta, restaura pelo Teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas.